Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Construfim, um canal criado para tirar todas as suas dúvidas em relação a obras financiadas pela Caixa Econômica Federal. Eu, Débora Pesotti, na companhia aqui de Mariana Fávero, arquiteta, responsável aí por toda a parte de projeto. A gente sonha e ela coloca no papel, né? E depois faz acontecer, saindo do papel também. Eu ouvi hoje uma frase que obra não se termina, se abandona. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Uma obra iniciada na Caixa, ela precisa ser terminada por todos os motivos, pelos custos que envolvem, pelo tempo que foi dedicado a fazer dar certo, tanto na parte da avaliação do crédito quanto na parte do projeto. E nesse episódio, nós vamos falar dos dois maiores erros ou dos dois erros mais comuns quando envolve obra financiada. E o primeiro deles, a Mariana vai falar aqui, que é aprovar um projeto ou desenhar um projeto sem que haja o estudo do terreno. Aliás, eu vou até além. Antes do projeto, na fase de compra, comprar um terreno sem saber o tipo de solo, uma vez que isso pode dar uma dor de cabeça e um custo absurdo. Pagou o terreno barato, mas vai gastar mais depois. Conta pra gente, Mari. Oi, Débora. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui na Construfim não existe obra inacabada. Não, aqui não. Aqui com a gente começou, vai terminar. A obra abandonada aqui não existe, aqui né? Não existe, isso aqui não se cria aqui na Construfim. E, de fato, esse é um dos principais problemas que clientes que querem adquirir, né, fazer aquisição e construção financiada, não terem um respaldo técnico em relação a, tipo, uma assessoria para escolher o terreno. O terreno, além da gente ter toda a parte documental, né, que a análise jurídica da Débora vai garantir para você que não vai fazer uma aquisição num terreno invadido, num terreno sem documentação, ou de alguém que está querendo te passar a perna. Por quê? Porque essa análise jurídica, ela precisa ser feita para viabilizar que a documentação que depois vai ser apresentada para a Caixa esteja toda ok. Mas existe também toda uma análise física deste terreno, né, em relação à localização, né, que isso é importante em relação a gente entender se eu quero comprar, tem um terreno barato, mas ele fica lá no fundo do município, com acesso por uma rua que ainda é projetada, que não existe, coisa e tal. Que tipo de valorização esse imóvel pronto vai ter, né? Isso é muito importante a gente analisar também, porque às vezes você compra um terreno porque ele tá barato, só que aquela região não tem infraestrutura, ela não tem acessibilidade, não tem transporte, então você vai criar, na verdade, um elefante branco. Pode ser uma região de alagamento. De alagamento, né? Que precisa também ter esse olhar, né? A gente, hoje em dia, tem recursos na internet que a gente consegue verificar quais são as regiões de potenciais alagamento, regiões que a gente já falou em outras ocasiões, de reservas, né, ambientais, que também você não pode construir. Não dá nem para mentir para vocês, né? Não dá. Imagina, teve cliente meu que já comprou terreno barato e ele descobriu, quando ele foi me contratar, né, para fazer o projeto, que metade do terreno dele era dedicada à área de preservação permanente. Puxa. Tipo, ele estava numa área de preservação permanente e a legislação só permitia ele ocupar, sei lá, 50%. Então, assim, pensa o prejuízo, né? E tem também todas as questões físicas em relação à topografia. É legal a gente ter, tipo, variações, né? Dependendo do sonho da pessoa, fazer uma casa, dá muitas possibilidades arquitetônicas, a gente fazer uma casa em aclive, uma casa em declive. Só que tudo isso tem um lado B que nunca é contado em relação à estruturação dessa casa, né? Que vai ter que ter todo um reforço estrutural. As questões de infraestrutura, isso aqui em Mauá a gente vê muito, de gente que comprou terreno em declive. E aí, para onde vai o esgoto? Entendeu? Você vai construir a casa assim em declive, e para onde vai o esgoto? Vai passar no terreno vizinho? Isso não pode. Isso não pode, entendeu? Então, tem todas essas questões que a gente precisa
previamente analisar para entender se uma oferta de um terreno barato, ela realmente vai sair barata. Entendeu? Porque às vezes o barato sai caro. Depois você vai ter que vir com uma série de recursos financeiros de estruturação, depois de venda desse imóvel e tudo mais, que não vai compensar você comprar esse terreno tão barato, né? Então isso é muito importante e um dos principais erros iniciais aí dos clientes. E eu sei que você tem mais um. Tenho, e nessa parte estrutural ainda, é importante, eu já tive caso assim, em que o cliente não fez conta da terra que ele ia ter que remover, e se tem uma coisa que leva dinheiro embora é a remoção de terra, né? Sim, e precisa de autorização, tá? Precisa de autorização quando você vai tanto trazer terra para o seu terreno, quanto tirar. Pois é, mas mão de obra para remoção de terra, caçamba, que é uma coisa caríssima. Né? Aliás, eu brinco até, eu falo que se dinheiro desse igual terra, quando a gente vai tirar, a gente tava bem, né? Tava bem. Então, o cliente não tinha feito conta de quanto ele ia gastar com remoção de terra. Estrutura da fundação, por causa do... né? Para quem é leigo, acha que tudo é terra, né? É terra, tudo igual, mas tem ali o tipo de solo, né? Por isso, o estudo de solo é importante. Então, precisa da consultoria e é um erro gritante. Então, antes de comprar, eu sei que muito provavelmente você esteja assistido por um corretor, por uma imobiliária, e não é sobre isso. Mas isso não faz parte do trabalho de um corretor, de uma imobiliária. Isso é um trabalho técnico de alguém que estudou para isso, né? Na parte de arquitetura, de engenharia, mais até de engenharia, né? E muitas coisas que se adquirem, inclusive, na prática, né? Com não certeza. É nem numa sala de aula. E comigo, na parte da assessoria, um erro muito grosseiro e muito comum os clientes não se atentarem que a moeda de compra dele é através do financiamento. Já foi a época em que bastava ter renda e nome limpo para que o crédito fosse aprovado. Hoje não mais. O banco olha uma série de coisas para dizer se vai ou não vai te emprestar crédito. Vai olhar sua documentação, se a aprovação, se a forma que você comprova a renda é a forma que o banco aceita, se existe restrição no nome, mas não só isso, o histórico também pode ser que o teu nome esteja registrado nos órgãos de proteção ao crédito durante muito tempo, você até limpou, mas limpou recentemente, isso é verificado. Por quê? Porque isso vai impactar no seu rating, não é o score. O score não serve para o banco e o banco não olha isso, tá? O score serve para você comprar um carro, comprar no varejo. No banco é o rating bancário. E o rating bancário vai falar o quê? Sobre o teu comportamento e dizer o quão bom pagador você é ou não é. E o rating é relacionamento. Relacionamento não se constrói de um dia para o outro. Muitas vezes é necessário uma construção de meses para que você consiga aprovar o teu crédito. A aprovação da documentação, como eu falei, né? Então, aprovar o crédito, avaliar o crédito, mandando toda a documentação, verificar a documentação de quem mora com você, no caso de Minha Casa Minha Vida, onde é obrigatório que a renda familiar componha o orçamento. Se não for o caso, for fora do programa Minha Casa Minha Vida, não é necessário a composição de renda, mas o cônjuge ou aquele que convive em união estável não tem a restrição no nome. Então, é extremamente importante a análise do crédito, a análise inicial da documentação para obter o crédito aprovado. Agora, não é porque o crédito está aprovado, não é uma vez aprovado até o final, não, porque o banco vai continuar olhando para o teu perfil. Não pode mudar de emprego, não pode mudar o estado civil. Quem casou não pode descasar, não pode casar, né? Se eu aprovei o teu crédito como solteiro, você tem que permanecer solteiro até assinar o contrato com o banco. Se casou, tem que permanecer casado. Não pode deixar entrar restrição e não pode mudar o perfil também econômico, não pode contrair novos empréstimos. Tudo isso o banco vai continuar olhando. Então, olha quanta coisa, quantos pratos girando ao mesmo tempo que a gente não percebe, mas que tem por trás de um sistema do banco para ele dizer
se empresta dinheiro para você ou não, né? E existem situações em que não aprova agora e com construção a gente consegue aprovar lá na frente. Por isso, antes de buscar um profissional, de pensar no projeto, de pensar no terreno, se a tua moeda de compra é o financiamento, você precisa se preocupar com o teu crédito. Essa é a preocupação primária. Agora, eu quero, assim, num over delivery aqui para vocês, de presente, também não pode ser qualquer profissional, qualquer responsável técnico. Afinal de contas, para nós, existem apenas 2 órgãos de proteção ao crédito, Mari. SPC e Serasa. É o que as pessoas conhecem. Mas existe uma infinidade. Olha, eu não sabia disso, juro por Deus. Uma infinidade. SPC, Serasa, Refin, Pefin, Sicol, Sinad. E tem um que é o Cadim. Cadastro de Inadimplentes. O Cadim, normalmente, tá? Quando você tem alguma dívida com órgão público. Campeão de Cadim, quem tá devendo para a Receita Federal. Campeão. Mas quem está devendo, por exemplo, a anuidade do conselho de classe também entra no Cadim. E você sabia que se o responsável técnico tiver Cadim, ele não pode ser o responsável técnico na Caixa? Sério? Se ele tiver inadimplente com órgão público, a Caixa é órgão público, ele não consegue ser responsável técnico lá. Gente, eu não sabia disso. E aí o cliente faz o quê? Ele procura por um responsável, um engenheiro, um arquiteto, ele desenha o projeto, ele aprova o projeto lá na prefeitura, então lá no projeto, na planta, vai o nome desse profissional, vai a ART, que é a anotação de responsável técnica desse profissional. Depois, esse profissional também vai ser o responsável pela assinatura da PCI, né? Para poder fazer. E aí, quando chega na assessoria, a gente precisa juntar a pesquisa cadastral desse responsável técnico que vai fazer parte da composição do dossiê. Se ele tiver Cadim, ele não contrata. Ainda bem que meu CAL tá em dia. Ainda bem. Ainda bem. Então, olha só, tem situações em que são temporárias. Às vezes a pessoa não sabe. Multa de trânsito também da Cadim. Então, tem coisas que são simples de resolver. É uma multa de trânsito, vai lá, paga em alguns dias, sai. Mas e restrições na Receita Federal com volume vultuoso, por exemplo, e aquele responsável técnico não é você que está querendo o crédito. Ele, claro, e vamos combinar que se ele já aprovou o projeto na prefeitura, muito provavelmente ele já recebeu pelo trabalho que ele desenvolveu. Ele não tem interesse em resolver o problema dele para te ajudar. Então, isso também é um item extremamente importante para que a gente possa fazer análise. E não só o responsável técnico, mas o vendedor também não pode ter Cadim, tá? Então, essa análise prévia a gente faz assim que aprova o crédito. E se você já tem um terreno em vista, manda pra gente a documentação, que essa análise a gente faz também previamente, antes mesmo de você conseguir comprar ali, de fato, se comprometer, assinar um contrato, pagar um sinal, né? Então, tem muitas nuances para que você tenha segurança e não precisar, aliás, nem tem essa opção, né, de abandonar a obra pelo caminho, mas você não ter desdobramentos aí, porque muitos desses desdobramentos de irregularidade é possível resolver, mas é demorado e custoso. Perfeito. Eu acredito que essas sejam assim, existem muitas outras, né, dificuldades, problemas que a maioria das pessoas não vê. Até queria comentar aqui só rapidinho que essa questão final sobre a regularização da Receita Federal, quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Sempre quando os meus clientes terminam a obra, e aí eu falo, olha, agora você precisa fazer porque o cadastro da obra ele tem que ser feito antes, né? A gente precisa entrar na Receita Federal, fazer o cadastro da obra, falar, Receita, estamos começando uma construção, tá? Ela vai ser assim, assim, assado. E lá no final, fazer toda essa regularização da obra, né? Com o recolhimento dos impostos e tudo mais. Já teve situações de relatos de clientes meus que tinham dívidas ativas gigantescas por conta que na época que finalizaram, que foi feita a obra, não regularizou.
E lá atrás, quando as informações não eram cruzadas, tinha a tal da decadência. Em 5 anos, o imóvel está construído há mais de 5 anos, eu não devo mais nada. Mas é porque não tinha a necessidade da abertura da informação prévia lá. E hoje, a maior parte das prefeituras, quando aprovam um projeto, eles já avisam a Receita Federal sobre a aprovação do projeto e a emissão do alvará de construção. Então, já foi avisada a Receita que vai começar a obra. Então, essa obra não vai ser decadente. Quanto mais tempo passa, mais demora para regularizar, mais caro vai ficar. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? As 2 maiores dores foram essas. Claro que tem mais, mas também vai vir ao seu tempo. Vai ser assunto para os próximos episódios. Comente aqui neste vídeo se você tem alguma dúvida. Sua dúvida pode virar conteúdo para o nosso próximo episódio. Não deixe de nos seguir lá no Instagram. E se você tem interesse em saber mais sobre obra financiada, aqui nesse vídeo tem um link de uma aplicação para você preencher ali algumas informações para que a gente possa dar andamento e iniciar ali um atendimento com você sobre a avaliação de crédito e sobre também a questão de projetos com a Mariana. Fica com a gente, curte, compartilha, já se inscreve no nosso canal, que vai ter muito conteúdo aqui, e se inscrevendo você recebe em primeira mão cada vez que tiver um vídeo novo no canal. Mari, suas considerações finais? Pessoal, até o próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a atenção de todos. Não deixem de se inscrever, de ficarem atentos, porque a gente sempre vai trazer informação muito preciosa para quem quer construir obra financiada. E vai ser sempre um prazer ajudar vocês. Até o próximo.